Natália, o melhor é se afastar do não mascarado sem falar nada ou alertar a pessoa mesmo correndo o risco de comprar uma briga? Eu tô um pouco passada com o que eu escutei agora, porque eu escutei humor, leveza e evitar o estresse. Então, eu não posso falar pro outro fazer a coisa certa, porque eu vou ficar estressado, porque ele pode se ofender e porque eu tenho que tratar isso com leveza e humor. Tem gente morrendo. Fala, seus mal diagramados! Depois de tanta treta histérica e hiperbólica por causa de um filme de comédia com abordagem crítica, pensei duas vezes antes de assistir Não Olhe Para Cima. O motivo principal é porque sim, eu sou um pouco implicante mesmo. Mas também não é só por uma falha de caráter da minha parte que cogitei ignorar o título. É porque não é a primeira vez que uma obra audiovisual gera tanto burburinho, cancelamentos e pedantismo nas redes sociais. Anteriormente, vi o mesmo fenômeno ocorrer com O Poço, Bacurau, Democracia em Vertigem e O Parasita. Assisti todos, gostei de dois deles e não vou revelar quais, mas admito que fiz isso com um certo ódio no coração pela alucinação coletiva na esquerda e por notar que no outro espectro tinha gente sendo simplesmente desonesta e escrota, como é o habitual também. Enfim, a dinâmica das redes é dessa maneira. Mas sim, assisti Não Olhe Para Cima, como praticamente toda pessoa que um dia já votou no PT, no PSOL e no PCdoB. E não, eu não sou tão chato a ponto de não ter gostado de um filme bem humorado que faz críticas ao negacionismo ambiental. Gostei bastante, inclusive. O diretor Adam McKay aposta cada vez mais nesse tipo de abordagem em seus filmes mais recentes, como foi o caso de Vice, sobre a história do vice-presidente Dick Cheney na era Bush. Acredito que essa pegada aí tenha bastante importância na indústria por ser mais acessível ao mesmo tempo que passa longe de ser superficial. É como na música, nem tudo precisa ser subversivo e vanguardista. Tá aí o Rolling Stones preparando um arroz com feijão bem temperado há meio século para provar. Muito se falou sobre as semelhanças do roteiro com o que acontece no Brasil da pandemia. No filme, Jennifer Lawrence, que meteu o visual moradora hipster do centro de São Paulo para o papel de Kate DiBiase, interpreta uma mestranda que descobre a aproximação de um meteoro com o planeta Terra. Em seguida, ela avisa ao seu professor, Randall Mindy, protagonista feito por Leonardo DiCaprio. A partir de então, a dupla precisa convencer o governo dos Estados Unidos a agir para impedir que a destruição do planeta aconteça em 6 meses. A premissa de Não Olhe Para Cima já vimos em outras produções de Hollywood, mas o diferencial aqui é o humor nada sutil e a estereotipagem de personagens políticos modernos e que nos fazem lembrar até mesmo dos desgraçados que compõem o governo atual. Mas não só, porque não foi somente com a pandemia de coronavírus que o negacionismo científico e ambiental aconteceu no Brasil e no resto do mundo. Muitos dizem que a presidente Jane Orlean, interpretada por Meryl Streep, lembra o Donald Trump. Pode até ser, embora eu considere um exagero esse paralelo. Até porque a atitude dela de levar em conta primeiro o desempenho nas eleições legislativas e só depois a catástrofe também pode ser comparada a decisões de políticos que atuam pela esquerda aqui ou que são democratas nos Estados Unidos, como Lula, Dilma, Obama e Hillary. Pô, Helder, vai meter um e o Lula, hein? E o PT no meio dessa história? Sim, mas eu justifico. Vamos pegar o exemplo mais banal e clichê, que é Belo Monte. Quantos especialistas avisaram que a obra tinha sua capacidade de geração energética superdimensionada, que sairia caro demais para os cofres públicos e traria impactos ambientais para a fauna, a flora e os povos originários da região de Altamira? O próprio relatório de impacto ambiental encomendado pela Eletrobras e efetuado pela Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Leme Engenharia provou esses impactos à época. No governo do Jair Bolsonaro, então, eu até perdi as contas de quantas vezes situações do tipo foram ignoradas pelo governo. Só de catástrofes recentes que lembro de cabeça estão vazamento de óleo nas praias do Nordeste, incêndio no Pantanal, apagão no Amapá e agora alagamentos no sul da Bahia. Nem tudo é culpa direto do governo federal e nem começou com o Bolsonaro, mas quase tudo poderia ser evitado com esforços dos vários poderes envolvidos se não tivéssemos um comportamento que se repete à esquerda e à direita.
extrema-direita. Pelo desenvolvimentismo, ignora-se a devastação ambiental ou simplesmente conta-se com a sorte da evolução tecnológica resolver o problema no futuro. Logo, muito bom dar risada das caricaturas de extrema-direita sendo refletidas no espelho que o filme coloca à frente do trumpismo, bolsonarismo e outras expressões radicais da necropolítica. Mas no cantinho da imagem tá a gente ali dando tchauzinho. E não direi mais sobre o filme, pois apesar de me ater à sinopse até agora, existe sempre o risco de dar spoiler desnecessário. Só digo que, se ainda não viu, veja, porque tempo perdido não vai ser. Ok que poderia ter uns 40 minutos a menos, mas eu sei que vocês às vezes perdem o mesmo tempo simplesmente ofendendo as pessoas nas redes sociais. Mas assim como nos filmes que citei anteriormente, tipo O Poço, Bacurau, O Parasita e Democracia em Vertigem, Não Olhe Para Cima ganhou interpretações freestyle da extrema direita. Não tratam-se de análises que enxergam melhor as subtramas ou as críticas menos evidentes, apesar de, cá entre nós, o filme apostar numa abordagem explícita o tempo todo, quase gritando sobre o quanto podemos ser desinformados, ridículos, burros, alienados ou simplesmente humanos demais e, por isso mesmo, com defeitos e virtudes operando simultaneamente. Nada disso. O que a extrema-direita faz nesses casos é moldar a realidade às suas preferências e dar um significado que nada tem a ver com o objeto analisado. Por exemplo, o vocalista do Ultraje Rigor, Roger Moreira, e seus seguidores acreditam que o filme é uma alegoria que alerta sobre cientistas que tentam avisar sobre o perigo das vacinas e a eficácia da cloroquina, mas simplesmente não são ouvidos e nem levados a sério pela sociedade. Ironicamente, o cientista do filme reforça sobre a necessidade de revisão das pesquisas por pares da academia, o que é uma forma de evitar que erros passem despercebidos. Mas os inúteis fãs desse roqueiro idoso levaram a sério demais a letra do principal sucesso da banda. Mamãe Falei atacou de crítico de cinema novamente. Depois de chamar o Parasita de filme de Coreia e Bacurau de filme de Nordeste, dois gêneros que ele criou apenas para reforçar o próprio preconceito de bossa paulistano, ele conseguiu ainda piorar o poder analítico ao comentar Não Olhe Para Cima. Segundo o deputado estadual e Ivo Holanda da Nova Geração, a mestranda Kate de Biaschi seria como nós. Nós quem? Ele não deixa claro. Já o professor seria Janaína Pascoal. Deve ser alguma piada interna da Alesp, porque mais uma vez fiquei sem compreender a comparação. O programa de TV seria a Jovem Pan. Poderia concordar, mas seríamos dois falando bobagens. A parada tá mais para um matinal da TV Globo que força a mão na simpatia, estilo Encontro com Fátima. O milionário para ele seria o Luciano Hang, claro, porque um varejista de Brusque que vende edredom e garrafa térmica tem tudo a ver com alguém do ramo de tecnologia. Já Adrilles Jorge comentou que o filme pode ser bom se você fizer uma interpretação que simplesmente não existe. É isso mesmo que você ouviu. Segundo o poeta e dono da voz mais irritante do país desde que Sérgio Moro entrou para a Fono, se você ignorar a intenção de Adam McKay, que é fazer uma crítica ao negacionismo conservador, aí sim o espectador conseguirá entender que o roteiro trata da superficialidade da mídia e das redes sociais. Uma coisa nem exclui a outra, porque até trata desses dois temas também. O problema é que o Adrilles só quer ouvir aquilo que agrada o discurso que ele defende, o que é uma chacota. Um vassalo da Jovem Pan como esse cara comentando sobre superficialidade da mídia parece mais autocrítica do que apenas crítica de cinema. Mas pelo menos em seguida Adrilles reconhece que reacionário, que ele chama de conservador, sei lá por qual motivo, é desprovido de talento para produzir cultura popular. Não discordo, acertou pela primeira vez na vida. E por último, meus senhores, com vocês, Bárbara Gância. Nem de extrema direita ela é, mas até que não seria ruim se a jornalista se bandeasse para o lado de lá de tão equivocada que essa senhora costuma ser nas redes sociais. O pedantismo do post dela chega a virar uma caricatura muito parecida com as construídas pelo próprio filme. Abre aspas para o que ela disse no Twitter. Há um problema muito sério com esse filme adorável e absolutamente apropriado da Netflix,
Ele é feito para gente inteligente, ou seja, quem ele mais deveria atingir vai achar o filme um saco e nem vai perceber suas ironias e sutilezas. Que papinho, hein? Primeiro que esse filme adorável e absolutamente apropriado não é nada sutil, muito pelo contrário. E segundo, que não há nada mais pedantemente burro do que achar que é superior intelectualmente porque entendeu ou gostou de um filme blockbuster ou de uma banda de rock com músicas cuja harmonia é menos rebuscada que a introdução de Farol das Estrelas do Soweto. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que ainda estão brigando com os amiguinhos nas redes sociais por causa do filme, só temos uma coisa pra te dizer: não passarão.